Eu tenho 23 anos e eu tenho 4 discos gravados, 3 publicados, e um deles vai sair esse ano, se Deus quiser. E como eu fiz isso? Aqui nesse vídeo eu vou te dar 3 pontos que me ajudaram a conseguir fazer isso e que não tem muito a ver com música, tem mais a ver com vida e coisas do tipo, certo? Somando todas as músicas desses 4 discos dá 48 faixas. Na verdade, 47 faixas, mas eu tô contando a faixa bônus do último disco que vai sair. É o seguinte, o primeiro tópico é o tempo. Você não vai ter tempo. Ninguém tem tempo. Eu tava vendo um vídeo do Felipe Ret e ele disse assim que o maior desafio dele hoje é encontrar tempo para fazer o trabalho dele, de compositor, enfim, artista. E eu fiquei pensando assim, cara, se o Ret, que já é rico com a música, não tem tempo, ninguém tem, cara. Não importa a sua realidade, óbvio que existem diferenças, né? Pessoas que têm mais privilégio, outras que têm menos. Mas essencialmente ninguém vai ter tempo. Nunca vai ter o momento certo. Nunca vai ter o momento certo. Não espere o momento certo, cara. Então, tu vai ter aquela rotina, que às vezes é uma rotina de merda, que vai estar toda ocupada, e você não tem tempo nessa rotina, e você vai ter que achar o tempo onde não tem. Por exemplo, muitas dessas 48 músicas aqui que eu fiz foi no transporte público, foi no meio da rua, foi enquanto eu tava, sei lá, no emprego de bosta que eu odiava, e aí eu achava ali no meio daquele trampo momentos e saídas assim pra fazer uma música ou pra estar pensando no que eu, não só fazer música, mas sei lá, como finalizar um trampo, algo do tipo, sabe? Coisas relacionadas ao trabalho. E isso me ajudou muito a ir dando empurrão, tá ligado? Empurrão atrás de empurrão pra parada acontecer, porque senão ela nunca vai acontecer, ela nunca vai sair do papel. Ou melhor, ela nunca vai sair da sua cabeça, porque só de colocar no papel já é muita coisa, entendeu? Às vezes eu não consigo, inclusive, colocar no papel as coisas. Mas o tempo, ele te dá tudo e te tira tudo. Então, é necessário tentar jogar com ele, sabe? Tentar jogar. Não tem muitas alternativas para o que fazer. O segundo tópico é a obsessão. E aí é uma coisa um pouco mais pessoal, óbvio, mas é uma coisa que você vai ter que parar antes para descobrir qual é a sua obsessão, entendeu? Então, eu já presumo aqui que você já sabe o que você quer. Então, nessa coisa que você é obcecado, obcecada, você vai ter que se render a ela. Porque normalmente não vai ter retorno, sabe? Então, a obsessão vai te ajudar a você chegar em alguns lugares onde você nem imaginava, tá certo? Então, por exemplo, você não tem muito apoio das pessoas à sua volta. O que é quando, por exemplo, se uma pessoa tá namorando, uma pessoa tá obcecada namorando uma outra pessoa? Todo mundo fala, ó, fulano tá fazendo o quê? A fulana tal, tá fazendo tal coisa ruim pra você. E a pessoa não liga. Por quê? Porque ela tá obcecada. Então você tem que ser obcecado no seu trampo, entendeu? Dessa forma. Só que você vai estar sendo com o seu trampo e não com uma pessoa, né? Então é esse sentido, esse paralelo é justamente para você entender que você vai ter que não ouvir as pessoas em muitos momentos. Não ouvir, vai ter que ser, sim, teimoso, chato, estraga prazeres, e foda-se, tá ligado? Foda-se. Ah, mas eu sei que foda-se, porque, cara,
as pessoas não sabem o que está na sua mente, entendeu? Então, e o que está na sua mente vai estar fora, tá ligado? Por isso que tem muito também, acontece muito no trampo da arte, depois que sai o negócio, todo mundo, nossa, agora é que eu entendi e tal, que eu tava... É óbvio que você entendeu, caralho, tá ligado? Porque você não tinha visto, já tava criticando. Então as pessoas não sabem o que você quer. Aliás, nem você sabe o que você quer. Você vai descobrindo enquanto você está fazendo. Essa é a verdade. E a obsessão é isso, inclusive. Entendeu? Então, a obsessão, ela serve justamente para você não se desviar. Entendeu? Porque é muito fácil se desviar. Ainda mais se você é uma pessoa que não tem apoio financeiro, psicológico, social em relação ao seu trabalho. Entendeu? Você vai ter que ser uma pessoa que só olha para aquilo, entendeu? Então, e eu tô falando isso aqui, cara, assim, eu sei que é muito difícil falar disso enquanto não se fala de trabalho e dinheiro, que enquanto você está vivendo a vida você tem que estar trabalhando e ganhando dinheiro. E muitas vezes, boa parte das vezes, você não vai estar ganhando dinheiro com a sua arte. Só que isso aqui é justamente para você orientar a sua vida em volta de onde você quer chegar com o seu trabalho, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes você vai estar num trampo de bosta, mas quando você consegue entender que aquilo vai te ajudar para conseguir consumar o que você está desejando, o que você está obcecado, o que você tem como meta, aquilo não vai ficar bom, mas você vai conseguir suportar. Porque eu sei como dói pro artista fazer o que ele não quer, tá ligado? Dá muita raiva. E o terceiro ponto é a fé. Você tem que ter a sua obra como algo que você acredite. Algo que você trate como religião, como Deus, sabe? Vou contar uma experiência minha. Quando eu tive a pior crise de ansiedade da minha vida, chegou um momento, dentro lá do momento que eu estava tendo a crise, que eu comecei a delirar. E aí eu achava que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer, na verdade. Nesse dia eu fui parar no hospital até, na verdade. E eu lembro que ficou duas coisas na minha cabeça. Teve uma hora que, tipo, minha cabeça inteira sumiu tudo. E aí eu tava assim, ok, eu vou morrer. E aí veio uma força na minha mente dizendo assim, que eram duas coisas que apareciam, Jesus e a música. E aparecia assim na minha cabeça, eu não posso morrer por causa de Jesus e por causa da música. Então na minha mente, a música ficou do mesmo nível que Jesus, na minha mente, naquele momento de merda, tá ligado? O momento mais merda. E inclusive, na verdade, o disco que eu mais tenho, assim, que mais mudou até hoje minha vida e que mais eu acho que é uma obra mais fechada e muito bem feita, que é o Mídia, de 2022, eu fiz na pior situação da minha vida na época. Na pior situação possível. Na real, eu até lembro, eu fico, cara, como que foi possível fazer esse disco, tá ligado? Porque eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu não tinha emocional. Eu tava fazendo uma faculdade que eu não gostava, eu era muito confuso se eu queria continuar naquilo, que era filosofia, era uma federal, tomava muito do tempo, mas eu entendi o privilégio de estar ali, mas ao mesmo tempo eu não queria estar fazendo aquilo, queria estar fazendo música. Eu trabalhava num cinema, para juntar dinheiro para gravar o álbum da minha banda, que ia ser no Rio de Janeiro, em outro estado, eu moro em São Paulo. Eu estava organizando essa viagem também, que ia acontecer depois de uns 7 meses. Eu cuidava do meu avô com Alzheimer. Eu também... Opa, peraí. Acabou. Ah, tá. Pouca bateria. Não vou cortar, foda-se. Cuidava do meu avô com Alzheimer. Também fazia vários outros freelances do nada, assim. Eu também fazia umas aulas na IMESP, na Escola de Música aqui em São Paulo. Fazia uns cursos... Eu lia pra caralho sobre cinema também, porque eu gostava muito na época. Tava começando a gravar videoclipes e curta-metragem, então eu fazia uma porrada de coisa. Eu lembro que também tinha muito conflito na minha casa, eu com meus pais também.
Então, cara, era uma bagunça, entendeu? Tipo, às vezes eu tava assim, 3 da manhã, aí, sei lá, meu avô caía na casa dele, eu tinha que ir lá com a minha mãe ajudar ele, sei lá, não dormia, aí no outro dia eu ia trabalhar, aí eu chegava em casa, o tempo que dava, eu ia lá, gravava uma faixa, gravava uma ideia de faixa, na verdade, aí passavam uns dias, eu gravava outra ideia e somava, e, mano, eu acho que o disco é incrível hoje, eu ouço assim, ele é muito fechado, mesmo, mas eu lembro também nessa época que era muito, a minha mente era muito assim, tudo parecia uma coisa só. No mesmo tempo que eu tava cuidando do meu avô, e eu fazendo meu disco, e eu trabalhando no cinema, pra mim era tudo uma coisa, tá ligado? Eu lembro que eu olhava pra essa situação toda e eu via como se Deus estivesse falando comigo e eu dizendo assim, eu tô entendendo, Deus, eu tô entendendo tudo. Então é isso que eu quero dizer com a fé. Porque vai ter momentos que você não vai ter tempo e nem obsessão. Só vai restar a fé, tá ligado? A última coisa, pra mim. Eu acho que o poder da fé é isso. Tem pessoas que vivem só de fé, né? Pessoas aí, por exemplo, minha avó tem 80 e poucos anos. Ela é uma pessoa que viveu de fé, cara. Tipo, se não fosse a fé, ela não ia, sabe, não teve terapia, não teve médico. Mano, o bagulho foi a fé que salvou ela até hoje, pra ela estar viva, entendeu? Então, é isso. É isso. Tempo, obsessão e fé. Espero que isso ajude, que tenha algum efeito pra você. E é isso. Um abraço.